campanha. Às 18 horas vai ser um culto apenas. Pastor Humberto Dias estará conosco, compartilhando uma palavra profética sobre as nossas vidas. Então não perca, chame pessoas, vamos fazer desse lugar um lugar de bênção, de adoração. Nós faremos aqui um ato profético, todos nós comeremos um pedacinho do pão asmo, para que nós possamos cumprir profeticamente o propósito de Deus, que é nos alimentar de Cristo Jesus, da sua santidade, da sua natureza. Dia 17, nessa próxima semana, nós temos aqui na sexta-feira a rede de juniores, e dia 18 nós teremos o curso de capacitação para o Ministério com Crianças. O curso de capacitação ocorrerá na tarde, parte da tarde, e a rede de jovens normalmente, assim por diante. Os cultos acontecerão no próximo domingo, às 9h30 e às 18 horas normalmente, tá certo? Pastor Elton, vamos orar aqui pela vida do Pastor Elton, abençoá-lo nesse momento, em nome de Jesus. Pai, nós queremos orar pela vida do Pastor Elton, Senhor meu Deus, nessa prévia de encerramento da campanha, que o Senhor seja com ele, através dele fale conosco, que a mão poderosa, graciosa do Senhor esteja ministrando as nossas vidas através da tua palavra, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, graça e paz, meus irmãos. Vocês estão felizes com Jesus? Jesus está feliz com vocês? Amém? Queridos, eu queria convidar os irmãos a abrirem comigo no livro de Gênesis, Gênesis capítulo 37, e para nós meditarmos. No domingo pela manhã, eu estive pregando, falando sobre qual dia que você está vivendo, e começando ali a campanha, também falando sobre a Páscoa, que a nossa campanha, ela começa na Páscoa. Mas, naquele dia eu fiz uma pergunta: qual é o dia que nós estamos vivendo? A quinta-feira da traição, o sábado, quinta-feira da traição, a sexta-feira da dor, o sábado da morte, ou o domingo da ressurreição. Eu não sei quem estava aqui. Então nós falamos sobre esses 4 dias que Jesus, aquilo que antecedeu a festa da Páscoa, o que tinha acontecido. Então nós falamos como que o Senhor, Ele se comportou nesses dias, No dia da traição ali, quando Judas o trai, a dor da sexta-feira, o Getsêmani, o sábado da morte e o domingo da ressurreição. E a pergunta é: qual é o dia que nós estamos vivendo? E hoje eu quero falar algo, porque a festa dos pães, ele fala mais do que os pães, mas fala sobre santificação, mas também fala como que Deus, Ele vai à frente do seu povo, como que o Senhor está à frente do seu povo. Eu estava vendo essa mesa, e eu lembrei qual foi a palavra que eu ministrei há 1 ano atrás, na festa dos pães. Quem é que lembra qual foi a palavra que eu ministrei? A minha esposa, junto com a minha cunhada, tem feito alguns chocolates ali e tal, está chegando o Dia das Mães, e quem lembrar, eu vou te dar um presente, para forçar bem, e já divulgar o trabalho, E modéstia à parte, é muito bom. Quem lembra? Eu vou refrescar a sua memória. Eu preguei numa terça-feira. Uai, terça-feira? Na terça-feira, às 19h30, quem lembra? Vocês não lembram, pessoal? Quer ver? A Lucinéia vai lembrar. Eu joguei o vaso, eu não joguei o vaso. Não, aqui eu estou só refrescando a memória de... Não, eu quero saber o título da palavra, pastor. Não? Não é o vaso quebrado não, Dudu. O vaso quebrado da Lucinéia.
Não tem nada disso. Não. Então, como ninguém lembrou, então não vai ganhar, né? Reflexo para a eternidade. O que ela fez será lembrado por toda a eternidade. Então eu vou fazer o seguinte, então eu vou pregar a mesma palavra, já que vocês não sabem. Então eu vou ter que pregar a mesma palavra. Não vou pregar não. Vamos lá, Gênesis, capítulo 37. Mas a minha esposa vai fazer o chocolate, tá? No Dia das Mães você pode encomendar. Então vamos. Eu queria abençoar, mas já que você não lembrou, você pode encomendar, né? Então, pessoal, então a festa dos pães fala sobre nós, né, nos santificarmos, e como Deus, Ele livrou aquele povo da escravidão, e como que o Senhor fez algo sobrenatural na vida daquele povo. É tão interessante, porque o Senhor não apenas tirou aquele povo da escravidão, mas o Senhor também levou toda aquela multidão a ser batizado naquele dia. Você fala, pastor, como? Quando o Senhor abriu o mar, e aquele povo passou pelo mar, o Senhor também estava batizando aquele povo. O Senhor estava passando aquele povo pelas águas, para que eles experimentassem o novo do Senhor. Porque a Bíblia diz que depois que cessou o maná, aquele povo também comeu da novidade da terra. E eu quero falar algo com vocês hoje. Coloca para mim, Gustavo, o título da palavra. Se tiver como colocar o título da palavra para nós meditarmos: Deus vai adiante. Deus está à frente das nossas batalhas e das nossas lutas. E eu quero usar hoje um personagem que nós conhecemos muito, um homem chamado José. E como Deus sempre esteve à frente, não é sobre um homem, mas é sobre o poder de Deus. Da mesma forma que o Senhor, Ele tirou aquele povo da escravidão, da casa de servidão, como o Senhor estava à frente. E eu quero te mostrar, talvez nós passamos, né? E nós sabemos a história, e por nós sabermos a história de José, nós sabemos o final. E por saber esse final, nós não prestamos atenção em algumas coisas na vida de José. E como que esses detalhes, ele faz toda a diferença na vida desse homem e na minha vida. Eu quero te convidar, se você tem uma caneta, um papel, você marcar, meditar. Mas eu fico olhando, né, a história de José. Então nós vamos ler aqui o livro de Gênesis, capítulo 37. A partir do verso 4, diz assim para mim e para você. Diz assim para nós meditarmos: fez também varais de madeira de... Desculpa, eu estou em Êxodo. Desculpa. Vamos lá, Gênesis 37, versículo 4, diz assim para nós: vendo pois os seus irmãos que o pai o amava José, mais do que todos os outros filhos, odiaram e não lhe podiam falar pacificamente. Presta atenção, os irmãos odiava José. Verso 5: teve José um sonho e relatou aos seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Pois lhe disse: rogai, ouvi esse sonho que tivesses. Fala que ele teve um sonho no qual o sol, a estrela se prostrava diante dele, os feixes. Mas lá no verso 23 agora, diz assim para mim e para você, verso 23: mas logo que chegou José a seus irmãos, despiram-lhe da túnica, uma túnica talar de mangas compridas que trazia, tomando, lançaram na cisterna vazia, sem água. Ora, sentando-se para comer pão, olhavam e viam que era uma caravana de ismaelitas vindo de Gileade. Seus camelos traziam aroma, bálsamo, mirra, que levavam para o Egito. Então disse Judá a seus irmãos: de que proveito matar o nosso irmão? Porque nós vamos tirar-lhe o sangue? Vinde, vendamos ao ismaelita, não ponhamos sobre ele a mão, pois o nosso irmão é nossa carne. Seus irmãos concordaram. Olha só, pessoal, eu coloquei só para nós meditarmos. Coloca o próximo para nós, Gustavo. A minha pergunta é para nós: quem foi José? E qual foi a jornada de José?
Nós sabemos que José aqui, ele tem uma família central da Bíblia, do qual ele faz parte. Ele é bisneto de Abraão, no qual você vai em Gênesis capítulo 12, que diz assim, né, que seria bendito todas as famílias da terra. Então ele era bisneto de Abraão. Abraão teve um filho chamado Isaac. Isaac teve um filho chamado Jacó. E Jacó, então, a gente sabe da história que ele foge do seu irmão Esaú. E fugindo do seu irmão Esaú, um dia ele encontra com o seu tio chamado Labão. Então ele olha ali, Labão, ele tinha duas filhas, Raquel e Lia. Mas aqui fala que José, né, aqui fala que ele se apaixonou, né? Aqui fala que, ou melhor, Jacó se apaixonou ali por Raquel. Então o seu tio falou: olha, para casar com Raquel, você tem que trabalhar 7 anos. E a Bíblia fala que ele trabalhou 7 anos. Mas que amor é esse? Trabalhou 7 anos por aquela mulher. Então no dia do casamento, a Bíblia fala que ele bebeu muito. E ele entra na tenda, né? Em vez de estar ali Raquel, ele encontra com Lia, a sua irmã mais velha. Eu acho que é de onde vem aquele filme, né? Se beber não case. E aí ele acorda, em vez de estar Raquel lá, ele se depara com Lia. Ele fala: não, mas eu queria casar com Lia, ou melhor, com Raquel, não é com Lia. Então Labão fala: olha, agora para você casar com a Raquel, você tem que trabalhar mais 7 anos. Então ele trabalha mais 7 anos. Mas que amor é esse? Trabalha mais 7 anos. Depois a Bíblia fala que Lia, ela era estéril, e Raquel não podia ter filhos, mas depois ela teve um filho ali primogênito chamado José. É mais ou menos assim um pouquinho da história. E essa é a história, né, de um homem de Deus. E a gente olha e fala assim: mas tudo isso aconteceu, pastor? Então nasce José. Então Jacó aqui, ele tinha uma predileção ali por José, porque era filho ali da mulher que ele amava, né, de Raquel. Então dava o dia de Natal, ele pegava ali, comprava um par de meia e dava para todos os filhos. Mas chegava para Jacó, ou melhor, para José, ele comprava uma camisa da Hugo Boss e dava para ele. Deixa eu só fazer uma pergunta, para fazer uma terapia de grupo. Quem que já ganhou meia no Natal? Vamos lá, pessoal. Uma cuiquinha, ou melhor, né, amigo secreto. E aí chega, de repente, aquele parente que te deu o par de meia, vai lá e dá um presentão para alguém. Você já olhou e falou: mas peraí, para mim é só isso. Era mais ou menos assim. José tinha aquela de mangas talar. Os seus irmãos então o odiavam. José tinha tudo, queridos, para gerar no coração uma amargura, um ressentimento. Ou melhor, José tinha tudo para ter um coração adoecido. Mas nós vamos ver que algo acontece na vida dele. Como que José, ele se comporta aqui. Eu acho tão interessante nessa jornada, né? No poço, ele não cultivou a amargura. E às vezes, queridos, o problema não é o poço, porque todos nós passamos pelo poço. E a Bíblia diz que em determinado momento os irmãos o pegaram, jogaram no poço. E quando jogou ele no poço, queridos, é tão interessante que você vai ver qual que é a reação de José. Talvez a gente passe desapercebido no texto, e nós não imaginamos como que aquele menino de 17 anos, ele se comportou naquela hora. Ele não sabia para aonde ele ia, ele não sabia qual que era o destino, ele não sabia o que ia acontecer com a vida dele. Mas uma coisa que me chama a atenção é que no poço, José, ele não cultiva a amargura, ele não cultiva o ressentimento, ele não deixa com que o rancor tomasse conta da vida dele. E nós vamos ver isso hoje, porque o problema não é estar no poço, o problema é o poço estar dentro de nós. Porque todos nós temos momentos que nós passamos pelos poços, ali que nós somos odiados, que nós somos rejeitados, nós somos abandonados, nós somos traídos. Mas tem muitas pessoas que saem do poço, mas o poço continua dentro delas.
E você vai ver aqui que José, ele não deixou com que a amargura tomasse conta dele, e a trajetória dele vai chamando a nossa atenção. Hoje eu vou falar simplesmente sobre o poço, mas aqui no poço, ele supera a amargura. Depois, lá na casa de Potifar, ele serve com propósito, porque ele sabia que tinha um propósito. Queridos, quando você for servir, faça com excelência. Outra coisa, na tentação, cultive a integridade, continue íntegro naquilo que você for fazer. Lá mesmo ele sendo tentado pela mulher de Potifar, ele se manteve na sua integridade. Outra coisa, na prisão, ele cresce, ali na prisão, ele pega o sofrimento, mas ele cresce, ele amadurece. Lá na escola da prisão, você vê um homem que ele cresceu, amadureceu. Depois, outra coisa que me chama atenção na vida de José, é que no palácio, ele lidera com excelência. Você vai ver que José, ele liderou com excelência ali no palácio. E quando você vê nos planos de Deus, ele sempre confiou na soberania de Deus. Mas aqui no poço, ele não deixa com que a amargura tome conta do coração. Queridos, às vezes nós temos até motivos para ficar amargurados, tudo mais, mas a gente olha, né? E eu coloquei aqui, coloca o próximo para nós meditarmos. Como nós podemos então superar a amargura? Olha só, como estava então o coração de José naquele momento, que os irmãos jogaram ele dentro do poço. Olha só que versículo interessante, pessoal. Olha só que coisa mais interessante. Quando os irmãos encontram com José, depois que José já estava no palácio, então um deles disseram assim, então disseram uns aos outros, na verdade somos culpados no tocante aos nossos irmãos, pois lhe vimos a angústia da alma. Então como que vocês imaginam quando José, ele foi jogado dentro daquele poço? Como que ele estava dentro daquele poço? Não, ele estava calmo, né, louvando ali, não. Os próprios irmãos disseram, nós conseguimos ver a angústia que estava na alma daquele jovem. Como que ele estava angustiado, como que ele estava ali dentro. Eu não sei se ele estava gritando, se ele estava chorando, mas a Bíblia fala que os irmãos viram, quando nos rogavam e não lhes sacudimos. Por isso nos vem essa ansiedade. Aqui então os irmãos ali falam, olha, nós vimos a angústia de José. Mas, isso, nós vimos a angústia de José, como que a sua alma estava amargurada, como que ele não deixa com que essa amargura tomava conta do coração dele. Então ele percebe essas coisas. Então eu coloquei aqui, né, como que nós podemos superar a amargura na nossa vida. Como que nós podemos vencer essa amargura, né, na nossa vida? Todos nós temos experiência de poço, queridos. Todos nós temos poço. Se você nunca passou por um poço, um dia você vai passar. Não sei se tem como colocar aí, Gustavo. Eu não sei porque caiu aqui. Isso. Todos nós temos uma experiência de poço. Qual que é a experiência, né, de um poço? Eu coloquei aqui para mim e para você, né? O abandono, talvez fomos abandonados, a rejeição, a injúria, a solidão, o medo, os abusos, querido. Quando a gente fala de abuso, não é só abuso físico, existe abuso emocional, existe abuso psicológico, existe abuso espiritual. Sabia disso? Você sabe que existe abuso espiritual? Quando líderes acham que são donos das pessoas, é um abuso. Você só faz se eu te liberar. Então existe certos tipos de abuso. Então não é só abuso, né? Abuso físico. Quantas pessoas foram abusadas dentro de casa por aquelas pessoas que era para proteger, mas em vez de proteger a criança, aproveitou ali da inocência e abusou, tocou de forma indevida. E muitas pessoas, elas carregam essas amarguras, essa rejeição,
essas dores dentro da alma. Por isso, leva uma vida de poço, e tem gente que até cultiva esse poço. De tempos em tempos, visita o poço da vida. Há um tempo atrás eu estava lendo a história de uma mulher chamada Corrie ten Boom. Vocês conhecem a história dessa holandesa? Ela viveu na época ali, né, quando a Alemanha estava escravizando ali os judeus. Então a família dessa mulher, né, dessa jovem, que ainda era uma jovem, então elas pegavam, né, esses judeus e escondiam na sua casa, e junto com esses judeus eles louvavam, buscavam a presença do Senhor. Então os nazistas descobriram e foram até a casa deles, pegaram o seu pai, a sua mãe, mataram, e pegaram ela e a sua irmã Beth, e levaram para os campos de concentração. E ali nos campos de concentração ela foi definhando junto com a sua irmã. A sua irmã não aguentou, e ela viu a sua irmã ser morta. Anos depois, essa mulher, ela escreveu um livro, não sei se vocês conhecem, chamado Lugar Secreto. Refúgio, lugar de refúgio. Refúgio secreto, isso. E ela conta essa história e tal. E é tão interessante que um dia ela estava na Alemanha, contando as experiências que ela teve no campo de concentração e como que Deus havia agido, né? Como que Deus estava diante da vida dela. E ela falou assim: olha, nós só vamos conhecer a graça e a misericórdia de Deus quando nós liberarmos perdão. O perdão é tudo na nossa vida. O perdão, Deus é poderoso para perdoar, até mesmo um daqueles soldados. E naquela hora que ela estava falando, um homem se levanta lá no fim daquela plateia. Ela conheceu aquele homem, e aquele homem era um dos soldados que humilhava, maltratava, até mesmo abusava sexualmente delas. E ele vem em direção de Corrie, dá a mão e fala: então, Corrie, Deus, Ele pode me perdoar? E aquela mulher com 80 e poucos anos, naquela hora, ela fala que ela olhou para dentro dela e ela não conseguia estender a sua mão. Parece que um gatilho disparou dentro da alma dela. E naquela hora, ela queria estender as mãos, mas ela não conseguia, porque ela falou que ela tinha perdoado, que ela tinha descoberto o verdadeiro amor do Senhor, mas naquele momento ela viu que ainda não tinha acontecido dentro do coração dela. Mas naquela hora algo aconteceu nas suas mãos, ela consegue esticar as mãos e fala: somente o Senhor pode nos perdoar dessa forma. Sabe, querido, quando nós liberamos perdão, nós estamos libertando um prisioneiro que está dentro de nós. Porque o perdão, queridos, não é você sentir, eu vou te mostrar isso, é você fazer para depois sentir. Então naquela hora ela fala que todos os dias ela precisava dessa graça de Deus sobre a vida dela, porque senão ela não conseguiria perdoar. Às vezes perdas que nós sofremos na vida, talvez aquela dor volta e nós temos que liberar perdão de alguma forma, porque a dor está dentro do nosso coração. Outra coisa que eu coloquei, depois você procura a história dessa mulher. Quais são os efeitos da amargura? Uma pessoa que anda amargurada, a Bíblia diz assim para mim e para você: atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura. Olha só, ninguém haja faltoso. Sabe, queridos, ninguém se separe da graça de Deus. E a amargura, ela tem 3 efeitos na nossa vida. Eu coloquei aqui quais são os 3 efeitos da amargura na minha vida e na sua vida. A primeira coisa que eu vejo nesse texto é que a amargura nos afasta da graça. Queridos, às vezes a gente fala: olha, nada pode nos afastar da graça de Deus. Mas fala que uma pessoa amargurada,
ela tenta de todas as formas fugir da presença do Senhor. E é tão interessante que fala que a raiz da amargura, aquilo que é em silêncio, no oculto, é manifesto através de frutos. Uma pessoa dura, uma pessoa insensível, uma pessoa que não perdoa, uma pessoa apática. Porque a raiz da amargura, a amargura começa no silêncio, porque ninguém consegue ver uma raiz, mas os frutos são manifestos. Então eu coloquei aqui, a primeira coisa é uma pessoa que se afasta da graça, e às vezes nós não conseguimos, entender tudo isso. E eu coloquei um versículo aqui que me chama a atenção, Efésios capítulo 4, versículo 26, Efésios 4, versículo 26, olha só que interessante: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, pecais, e nem deis lugar ao diabo. Então quer dizer, o que dá lugar para o diabo? A amargura. Às vezes eu fico vendo as pessoas discutirem algumas coisas, Esses dias eu estava com o meu menino, e eu estava chegando, e uma pessoa, e eu estava com a camisetinha, nessa camisetinha tinha um crocodilo, assim, um crocodilo, tinha um jacarezinho assim, e a pessoa olhou aquele jacaré, falou assim: não, mas pastor, seu menino está usando uma camisetinha que tem um jacaré. Eu fiquei olhando, falei assim: o problema não é o jacaré. Às vezes o pessoal está falando de desenho da Disney, fulano da Disney, o ciclano, esquece da amargura, porque o que dá lugar para o diabo não é o jacarezinho da Lacoste. O que dá lugar para o diabo, sabe o que é? É a raiz da amargura. E eu olhei e falei assim: vamos ver o que diz Efésios capítulo 4. Você sabe o que dá lugar para o diabo? Não é o jacarezinho da Lacoste. Às vezes as pessoas estão discutindo, a Coca-Cola é de Deus ou não é de Deus? O fulano é de Deus ou não é de Deus? Vocês já viram essas discussões? Isso aqui é de Deus ou não é de Deus? Mas o crocodilo, porque não sei o quê, Mas é engraçado, nós esquecemos da amargura. Pessoa amargurada. E aí, lá em Efésios, você tirou lá, Gustavo, volta lá, só para nós meditarmos. Ireis e não pequeis. Irai-vos, E não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Qual que é o próximo? Não dais lugar para o diabo. Sabe o que dá lugar para o diabo, queridos? A raiz da amargura. A pessoa amargurada, não é o jacarezinho. O que dá lugar para o diabo é a mágoa, o ressentimento, aquilo que está guardado dentro do coração. E segunda coisa que eu coloquei aqui sobre a amargura, para nós meditarmos: a amargura destrói o que? Relacionamentos. Pode voltar lá, Gustavo, para mim, lá no livro de Hebreus. Olha só: nem haja nenhuma raiz de amargura que brotando vos perturbe por meio dela, e muitos sejam o que? Contaminados. Outra coisa que a amargura ela faz, ela destrói relacionamentos, destrói famílias, destrói amizades verdadeiras, destrói igreja, pessoal. Sabia disso? Pessoa que ela é uma pessoa amargurada, ela contamina outras pessoas. Ela chega, ela contamina. Você pode ver que sempre procura pessoas que também são amarguradas. Elas chegam assim, com o braço. Chega aqui, ô Michel, sobe aqui, fazendo um favor. Pessoa amargurada, ela faz assim, ô Michel, eu te procurei porque eu sei que você pensa igual a mim. Vocês acham que o Michel vai... Você acha que o Michel vai discordar de mim, pessoal? O que eu falei? Que ele pensa igual a mim. A hora que esse vampiro pousar no seu braço, a hora que o vampiro pousar aqui do lado, você fala assim: eu te repreendo.
né? Você não precisa repreender o jacaré, você repreende o vampiro que pousou aqui, né? Pode ir lá. Chega, fala assim: olha, toda raiz de amargura. Então, fala, né? Então destrói amizades, destrói igreja, destrói casamento, né? Pessoas amarguradas. Terceira coisa que eu vejo que a amargura ela faz, olha só que interessante, ela corrói a saúde emocional do coração. Olha só o que ele fala: perturbe por meio delas, muitos sejam o que? Contaminados. Verso 15, verso 16, desculpa. Não, o 16, não dá para colocar, eu pego aqui então. Que fala sobre nós, e depois vem falando sobre Esaú, que Esaú, mesmo em lágrimas, né? Achou? Obrigado. Nem haja algum impuro ou profano como foi Esaú, o qual por um repasto, né? Vendo o seu direito de primogenitura, pode continuar fazendo favor. Pois sabeis também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi o que? Rejeitado. Por quê? Porque a amargura tomou conta o quê? Do coração dele. E aqui fala que mesmo buscando em lágrimas, não se achou o seu direito. Então essas três coisas acontecem quando a raiz de amargura ela começa a tomar conta do meu e do seu coração. Mas coloca o próximo slide para nós. Luciana, você me ajuda aqui, fazendo um favor? O Léo. Como sair do poço? Como que nós podemos sair desse poço de amargura? Diz assim: longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia, bem assim toda malícia, antes seja uns para com os outros benigno, compassivo, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Então como que nós podemos o que? Sair do poço? Através do que? Da bondade. Às vezes as pessoas falam assim: não, mas fulano fez isso, mas você ainda vai ajudar? Como que você vence a amargura, queridos? Agindo com bondade. Quando você age com bondade, você vence toda a amargura do coração. A gente fala assim: não, antes eu vou fazer algo, né? Mas a Bíblia fala que nós devemos agir com o quê? Com bondade, para nós sairmos do poço. Quer ver outra coisa que eu coloquei, né? É tão interessante. E coloca para mim Gênesis capítulo 45, verso 1 e 2. Coloca aí para mim, fazendo um favor. Olha só que interessante. Presta atenção como José, ele venceu a amargura no coração dele com seus irmãos. Seus irmãos o odiavam, seus irmãos o venderam, os seus irmãos viram a sua dor, os seus irmãos viram a angústia, os seus irmãos viram o seu desespero. Mas como que José agiu? Olha só que interessante. Então José, não se podendo conter diante de todos que estavam com ele, bradou: fazei sair todos da minha presença. Olha só que interessante. Os irmãos foram até ele. Agora José já era governador, José já estava ali no palácio, era o segundo homem mais importante da face da terra. Os irmãos não o conheceram, mas ele conheceu, reconheceu os seus irmãos. Ele pediu: sai todos. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer os seus irmãos. Verso 2: levantou a voz e chorou de maneira que os egípcios ouviram, e também a casa de Faraó. E disse: seus irmãos, eu sou José. Vive ainda o meu pai? Eu sou José. Queridos, é tão interessante, porque se a amargura estivesse no coração de José, nenhum desses irmãos não iria existir mais. Ele fala assim: olha, eu sou José. E é tão interessante as coisas agora que nós vamos ver como José ele se comporta aqui diante dos seus irmãos. Ele fala: olha, eu sou José, sabe? E é tão interessante. Coloca para mim o versículo 15. Coloca o versículo 15 para mim, fazendo favor. José beijou a todos os seus irmãos e chorou sobre eles.
Depois seus irmãos falaram com ele. Olha só, como é que começa o perdão? Primeiro você tem uma atitude, depois você conversa. As pessoas pensam, falam assim, não, primeiro eu vou conversar, vou falar umas poucas e boas, depois eu perdoo. Não, a Bíblia fala que José foi até eles, beijou, abraçou, depois José conversou com eles. Olha só que interessante, José, e é tão interessante aqui, que nós vamos ver algumas coisas que José, ele faz, né? Como que ele saiu daquele poço, e eu acho tão interessante, né? Esse encontro da restituição. Coloca o próximo para mim, o próximo slide, fazendo um favor, para nós terminarmos. O que é perdoar? Né? A pergunta é, o que é perdoar? Respondeu José, não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Olha só que coisa interessante, né? Eu coloquei, o que é perdoar? Eu coloquei 3 coisas aqui, né? Perdoar é abrir mão de ser juiz. Nós não temos que ser juiz sobre a vida das pessoas. Aqui José, quando ele perdoa os seus irmãos, ele fala assim, olha, por um acaso eu sou juiz sobre a vida de vocês? Às vezes quando nós estamos numa posição, nós queremos julgar as pessoas, e ele fala assim, eu não posso fazer isso, eu não sou Deus para julgar a vida de vocês. Quem vai julgar essa história é o Senhor. O Senhor é que vai julgar essa história. Por um acaso eu sou juiz? A justiça pertence ao Senhor. Ele reconhece o seu limite. Sabe, queridos, ele não deixa com que amargure, porque se ele tivesse amargurado, ele tinha dado uma sentença sobre a vida dos seus irmãos. Ele falou, olha, até aqui eu posso agir, a partir de agora eu não posso mais, porque eu não sou Deus. Perdoar é confiar que Deus está no controle de todas as coisas. Coloca para mim agora o versículo 50, Gênesis 50, 20. Vós na verdade intentais o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Deus inverteu toda a situação. Ele sabia que o Senhor estava no controle de todas as coisas. Ele sabia que ele não podia ser juiz. E a segunda coisa, ele sabia que o Senhor estava no controle de todas as coisas. Terceira coisa que José, ele faz, perdoar é escolher. Eu escolho perdoar. Verso 21, coloca o 21 para nós. Não temais, pois, eu vos sustentarei a vós outros e os vossos filhos. Olha só que interessante. Ele fala assim, e a partir de hoje, todos vocês, eu vou abençoar a vida de vocês. E ele diz assim, o mal que intentaram contra mim, Deus reverteu em bênção. Sabe quem que está falando isso, pessoal? Aquele menino com 17 anos de idade, que os irmãos olharam para ele e falaram, nós vimos a angústia nos olhos dele, nós vimos como a sua alma estava angustiada, mas ele age de bondade e de misericórdia. É tão interessante, querido, porque às vezes nós lemos a história de José, nós olhamos e falamos assim, eu sou José. Mas você já parou para pensar que nessa história, nós somos os irmãos de José? Se você vê toda a história de José, você vai ver que aponta para Jesus Cristo. José, quando ele estava lá, os irmãos rasgaram a sua túnica, também rasgaram a túnica de Jesus, quando ele estava ali na cruz do Calvário. Os seus irmãos o traíram, aquele mesmo povo que Jesus alimentou, curou, um dia eles gritaram, Barrabás, solta Barrabás. Quando ele estava lá, dentro da prisão, ele estava diante de 2 homens ali, um foi morto e um foi solto. Jesus também estava diante de 2 ladrões na cruz, um foi solto e o outro foi morto. Então quando você olha a história de José, na verdade, muitas vezes nós não somos José, nós somos os irmãos de José. Nós não perdoamos, e eles ficaram com medo, agora ele vai se vingar de nós, e não entenderam a bondade
e a misericórdia de Deus. E aqui ele diz assim para mim e para você, para nós terminarmos agora, né? Coloca o próximo para nós, Gustavo, fazendo favor. Coloca o próximo. O que não é perdão? O que é que não é perdão? Eu coloquei. Perdão não é sentimento. Perdão não é esquecer, pessoal. Perdão sem sentir dor. Perdão não é minimizar. E perdão é mudar a nossa atitude. É um dever que o Senhor tem para mim e para você. E os 4, né? Eu coloquei 4 compromissos do perdão. Coloquei aqui os 4 compromissos sobre o perdão. Quais são os 4 compromissos? Eu não pensarei mais sobre ofensa. Eu não mais mencionarei essas ofensas. Eu não falarei para as outras pessoas dessa ofensa. E eu não permitirei a ofensa entre na minha vida. Sabia disso? Quando você perdoa, você fala: eu não vou mais falar sobre essa ofensa. Às vezes as pessoas acham, né? Falam, mas as pessoas não estão falando mais sobre essa história. É porque nós resolvemos o quê? Perdoar e liberar. E que o Senhor julgue certas causas. Que é o Senhor que vai à frente. É o Senhor que luta as minhas e as suas batalhas. E aqui diz assim para mim e para você, né? Para nós meditarmos. Eu já falei que nessa história, muitas vezes nós não somos José. Eu falei da túnica, que a túnica de José foi rasgada, a túnica de Jesus foi rasgada. E jogaram ele no poço, mas colocaram Jesus em uma cruz. José foi tentado na casa de Potifar, Jesus foi tentado ali no jardim. José chorou em silêncio, Jesus chorou no Getsemane em agonia. José foi vendido por 20 moedas de prata, Jesus foi vendido por 30 moedas de prata. Os irmãos não o reconheceram. A gente olha, Jesus também, ali os seus irmãos não o reconheceram. Aqui, José tinha o poder de se vingar, mas não o fez. Jesus não se vingou. Ele olhou e disse: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que faz. E em vez dele agradar os irmãos, ele agradou o Senhor. E o Senhor quer agradar. Nós temos que agradar ao nosso Deus, amém? Eu não sei como que você chegou aqui nesse lugar. Eu não sei como está o seu coração. A Bíblia diz: não deixe com que a raiz de amargura entre no seu coração. Talvez você foi jogado em algum poço, o poço da solidão, o poço da angústia, o poço da tristeza, o poço da dor. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Todos nós enfrentamos um poço na nossa vida, mas nós não podemos viver dentro do poço. E eu coloquei uma frase aqui para nós meditarmos. E eu queria que você guardasse bem no seu coração essa frase. Eu escrevi. Diz assim para mim e para você: Deus não tem uma missão para a sua vida, Deus nos tem para a sua missão. Deus não tem uma missão para a sua vida e para a minha vida, Deus nos tem para a sua missão, amém? Guarde bem isso. Deus não tem uma missão para você, Deus nos tem para a sua missão. Feche seus olhos, deixa o Senhor falar ao seu coração. Tenho certeza que o Senhor falou com várias pessoas aqui nesse lugar. Talvez você sofreu abusos, abuso emocional, abuso espiritual. Sabe, tem vários tipos de abuso, até mesmo abuso físico. Mas o segredo é liberar perdão. Como aquela jovem chamada Corrine Ten Boom. Ela liberou perdão sobre aquele homem que maltratou, humilhou, até mesmo matou a sua família. Mas ela resolveu perdoar. O perdão é a chave. Sabe, queridos, a amargura dá lugar para o diabo.
viu em Efésios capítulo 4, no versículo 26, não deixe com que o sol se ponha, não deixe com que a amargura tome conta do seu coração, não deis lugar ao diabo. A amargura faz com que nós damos brecha, amargura, ressentimento, a falta de perdão. Mas deixa o Senhor passar com o seu bálsamo nessa noite, trazer cura sobre a sua alma. Talvez você chegou aqui se sentindo sozinho, sozinha. Talvez você se sinta angustiado, angustiada. Mas deixa o Senhor ministrar na sua vida nessa noite. Deixa o Senhor te visitar de uma forma sobrenatural. Talvez o medo tenha tomado conta do seu coração, o poço do medo, o poço da angústia, o poço da solidão, o poço da tristeza, o poço da traição, o poço dos medos, dos traumas. Mas deixa o Senhor falar com você nessa noite. Teu nome sobre toda mente e coração, pois sei que existe paz em tua presença. Clamo, Jesus. Jesus, eu quero declarar teu nome, quebrando os vícios dessa geração. Declaro que há esperança e liberdade. Clamo, Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. As trevas vem incendiar. Você pode pôr a sua mão sobre o seu Jesus, coração. eu quero declarar teu nome sobre toda alma em depressão, ansiedade, medo, saiam agora. Clamo, Jesus, teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre as nossas famílias. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família, clame o santo nome, Jesus. Oh, oh, oh. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família, clame o santo nome,
pode aplaudir mais forte o Senhor, querido? Você pode aplaudir mais forte o Senhor. Aleluia. Aleluia. Olhe para essa pessoa que está do seu lado e fala assim: haja sempre com bondade. Haja sempre com bondade. O Senhor te abençoe, te guarde. Te espera amanhã. O Senhor te abençoe.